não deve ser feito como um ato religioso. Quando pessoas se reúnem para cultuar a Deus e elas saem de casa com esse coração de ter um encontro com Jesus, de adorar Jesus, coletivamente, a igreja, ela se torna um farol aonde elas estão. Sabe o que é um farol? Um farol traz luz para que os barcos passem no meio da escuridão. Deus quer usar a vida de cada pessoa que está aqui para ser luz. Para quem está na escuridão, tenha luz através da tua vida. É esse lugar, a caminhada da fé nos leva a esse lugar, nos leva a ter experiências tremendas com o Senhor. Toda semana eu tenho experiência com Deus. Toda semana. Mas eu sei olhar o Senhor se revelando nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. Às vezes a gente espera que Deus desça ali com um anjo, com uma glória explodindo. Não, para ter uma experiência, não, amados. Muitas vezes o Senhor já está sinalizando grandes coisas na tua vida através de pequenas coisas. A Bíblia sempre vai nos orientar: seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Nas pequenas coisas. Sabe quando uma família vai se perdendo? Quando ela começa a desvalorizar as pequenas coisas. Às vezes o marido faz algo bom, a mulher esquece muitas vezes de elogiar o marido. Às vezes a esposa faz algo bom, talvez ela fez aquela comida, ela arrumou uma roupa, talvez ela fez outra coisa mais magnífica ainda, mas às vezes só porque ela fez 10, 20 vezes não significa que um elogio não pode ser. São nas pequenas coisas que a gente vai construir uma comunhão forte, sólida. Eu sou pastor aqui da igreja, com a minha esposa, mais 2 casais de pastores. E eu sempre digo assim: amados, a ceia é o culto mais importante da igreja. Por quê? Porque nós lembramos tudo que Jesus fez. Mas nós ceando aqui, lembra que nós estamos sentados juntos como uma família da fé. Quem é pai e mãe aí sabe, né? No dia dos pais, você gosta que seu filho falte lá no dia dos pais? Sim ou não? Não, né? E no dia das mães, você não quer ter seus filhos perto? Você não quer eles ter na mesa, em comunhão? Pois é, Jesus quer todos nós na mesa. Você entende que tudo, a família da fé é a igreja, tudo que é a família, a instituição família, ela também remete o que é a família da fé é a igreja. Você tem dificuldade às vezes com pessoas dentro da sua família? Sim ou não? Às vezes tem deixa uma toalha ali em cima, deixa uma roupa e vai lá, tu não pode ir num lugar. Entenda, numa igreja, numa família de fé, imagina, são várias pessoas dentro de um lugar que estão cada vez mais se amoldando a Cristo. As diferenças, as dificuldades uns dos outros nos fortalecem no amor. O que eu sou forte, eu ajudo o meu irmão que é fraco, e assim vai indo. Assim é a igreja de Jesus. Amém? E até a volta vai ser assim. Atos 2:42. Só antes de iniciar a ministração, eu quero dar uns recados. Dia 23 de maio, conferência de mulheres da Igreja Comã, conferência Essência. Mulheres, venham. Vai ser tremendo para a sua vida. Vai ser precioso. Nós estamos também iniciando no dia 6 de julho a escola Sacerdócio Real, que é uma escola para homens. Mulheres, incentivem os seus homens a fazerem, tá?
porque o bicho pega aqui, tá bom? A linguagem, os fundamentos são fortes, é o que Deus criou o homem para ser. Nós precisamos olhar para as Escrituras e entender o que é ser homem segundo a luz de Deus. E a escola de Esther trabalha com as mulheres, com os fundamentos, para a mulher entender como ela foi, qual o padrão dela criacional em Deus. Porque o mundo tenta colocar um padrão, os traumas, desafios, frustrações, muitas vezes sempre tentam fazer um padrão nessa vida. E o que a palavra de Deus, a presença de Deus faz? Desestrutura o que não é o padrão de Deus e estabelece sobre nossas vidas o padrão de Deus. Ponto. E nos leva a viver o que nós somos criados. Se você quer mais informações sobre essas escolas, pode estar procurando eu, minha esposa aqui, tá bom? Nós podemos estar explicando depois, tá? E no dia 15 de junho, essa aí eu fechei ontem, por isso que eu estou comunicando com toda a igreja hoje. 15 de junho nós temos um aniversário de 6 anos da Igreja Pumã. Nós vamos estar com o pastor Cris Ramírez, do Peru, um homem de Deus que já esteve conosco aqui. Vai ser uma noite abençoada, tá bom? Mais informações nós vamos estar colocando nas redes sociais. Continuando, Atos 2:42, um dos textos mais importantes. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Repetindo, eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Amém? Nessa noite de ceia eu quero ministrar como fundamento comunhão. O que é comunhão? Segundo a luz das Escrituras. E eu quero te levar essa noite a uma reflexão, a uma análise, a um pensamento, de você entender o que é comunhão, tanto familiar dentro da sua família, quanto comunhão na igreja, ou saber ter comunhão com as pessoas. Porque tudo aquilo que Deus nos ensina através das Escrituras é para tocar todas as áreas de nossas vidas. É para tocar o nosso seio familiar, é para tocar o nosso relacionamento com a igreja, é para você saber ter comunhão aonde você trabalha, aonde você vai, tudo isso, porque em todos os lugares, quando as pessoas sabem que você professa a sua fé em Cristo Jesus, o que ela espera de você? Testemunho. Por isso que nós precisamos aprender. Então vamos lá. Nesse texto aparecem 4 atividades fundamentais da igreja primitiva naquele período. Primeiro, o ensino dos apóstolos. Segundo, comunhão. Terceiro, partir do pão, que significa a ceia, e as refeições que eles faziam juntos, e as orações. Amados, esses 4 fundamentos, eles são necessários na nossa vida familiar, e eles são necessários dentro da comunidade de fé chamada igreja. Na sua casa você tem que ter ensino da palavra, aprendizado da palavra, desenvolvimento da palavra. Tudo que você aprende na igreja, tudo que você busca nos estudos, você tem que saber passar para sua esposa, a esposa compartilhar com o marido, os pais compartilhar com seus filhos, a ter uma educação fundamentada nas Escrituras. Entenda isso. Se você vem para a igreja, escuta os ensinos, aprende, mas nos outros 6 dias da semana, você é só Netflix, você é só Reels no Instagram, Facebook, às vezes coisas completamente ao contrário à palavra
sua mente, sobre seu coração, um entendimento contrário daquilo que Deus tem. E muitas vezes você vai ter dificuldade de se aprofundar nas coisas de Deus, porque muitas vezes você não vai rompendo a barreira das quatro paredes da igreja e não vai levando para sua casa e para sua vida nesse lugar. Eu com 1 mês de convertido, eu estou falando 1 mês de convertido, 1 mês. Logo que eu me converti, eu comecei uma campanha de oração de manhã, meio-dia, de tardezinha e 3 da noite. Eu falando no primeiro mês de convertido. Eu disse: Senhor, eu não entendo a tua palavra. Eu leio, mas eu não entendo. Senhor, me revela a tua palavra. Me revela a tua palavra. Me revela. Amados, com 1 mês e pouco de convertido, eu já estava começando a entender as Escrituras. Com 7 meses de convertido, eu já estava pregando. Mas por que isso é possível para alguns e não é possível para outros? Por quê? Porque, entenda, quando nós tratamos as coisas com Deus, Deus vai te dar pão de acordo com a sua fome, de acordo com a fome que você tem dele, de conhecer dele, de se aprofundar com ele, de querer viver uma vida profunda. É a mesma coisa, você chega, bota uma refeição na mesa. Quando você está com fome, você está sem fome, você vai sentar na mesa para comer? Não. Você pode ver um prato às vezes bonito, maravilhoso, mas se você não está com fome, você não vai comer. Na mesa do Senhor, come quem tem fome. Mas a mesa está posta, esse lugar está posto, já está posto sobre todos. Sente na mesa para comer. A igreja, ela tinha comunhão, e nós já vamos estudar o que era essa comunhão. Mas ela tinha o partir do pão, ela tinha ceia, ela fazia refeições juntos. É importante a igreja ao todo fazer refeições juntos, até os dias de hoje. E se você notar, o padrão desse mundo, ele está muitas vezes querendo quebrar isso, que nós tenhamos refeições juntos. Porque refeição denota a mesa, está frente a frente, tem que tirar tempo junto, tem que botar a mão na comida para fazer, tem que querer estar lá, tem que querer deixar de fazer outras coisas para estar lá. Comunhão é de suma importância para o crescimento de um casal, para o crescimento de uma família, para o crescimento de uma igreja e de crescimento de relacionamentos. Isso é importante, porque na comunhão vocês vão se conhecendo, e nas orações. Amados, oração, uma vida contínua de oração, buscando a ser dependente do Senhor. Independente do que eu vou fazer, eu sempre procuro: Senhor, dá-me sabedoria. Quando eu estou diante de batalha, Senhor, me ajuda nessa batalha. Senhor, hoje eu vou trabalhar, Senhor, supre o meu pão, supre aquilo que eu preciso. O que é isso? Dependência. Em tudo eu estou sempre procurando estar conectado com o Senhor. Isso nos torna dependente. E outra coisa, por que nós oramos? Qual que é um dos objetivos da oração? Não é só providência, é conhecer a vontade do Pai. Porque filhos, eles oram para entender a vontade do Pai, para entender o que está no coração de Deus. E tudo aquilo que nós fizemos direcionado na vontade de Deus, amados, eu vou te dizer uma coisa: vai dar certo. Mas tudo aquilo que nós saímos correndo para fazer sem a direção de Deus, aí muitas vezes nós voltamos aqui, ó, bem no pianinho. Ah, mas tinha tudo para dar certo e não deu. Porque às vezes não era a vontade do Senhor. Só que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Entenda isso.
a palavra koinomia. Ela tem como significado compartilhamento, uniformidade, associação próxima. Então não tem como eu dizer, não, eu estou em comunhão na igreja, mas eu nunca venho no culto, eu nunca me aproximo das pessoas, eu não tenho relacionamento com as pessoas. É a mesma coisa que eu dizer assim, não, eu tenho comunhão com a minha esposa, mas aí eu não me relaciono com ela dentro de casa, eu mal converso com ela dentro de casa. Isso aí não é comunhão. Isso é duas pessoas vivendo junto num passo no mesmo teto e se suportando. Né? Vamos usar a realidade verdadeira. Mas o casamento verdadeiro, o congregar verdadeiro, ele nos leva a esse lugar. Gera parceria, isso está dentro da palavra. Participação, uma sociedade, uma comunhão, um companheirismo, ajuda contribuinte e fraternidade. Isso é comunhão no Espírito, koinonia. O termo comunhão é de grande importância na Bíblia, sendo associado à ideia de união, compartilhamento, participação mútua entre os cristãos. Participação mútua. Volto a falar, porque os mesmos princípios sobre o casamento são os mesmos princípios sobre a igreja. Se um casal não tem participação mútua, se eles não têm parceria, se eles não têm comunicação, como é que vão andar dois juntos se não tiver de comum acordo? Assim é uma pessoa na igreja. A pessoa na igreja, ela deve ter comunhão, ela deve fazer parte da missão local de Deus. Porque uma pessoa, quando ela é inserida na igreja, ela não é inserida para bater o cartão no domingo e dizer, hoje já fiz o meu papel de crente. Não, é muito mais que isso, é sair desse lugar, é dizer, não, eu pertenço à comunidade de fé. O que as pessoas hoje estão se batizando, elas estão dizendo, elas estão dizendo publicamente, eu pertenço a Jesus. Eu estou morrendo para a minha vida, eu pertenço à igreja de Jesus e à missão da igreja de Jesus. Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, se eu não congregar, eu perco minha salvação? Eu disse, olha, se você crê em Jesus Cristo, crê que Ele morreu, crê que Ele te perdoou, não, mas você perde uma coisa, que isso só tem no meio do corpo de Cristo, da igreja de Jesus. Primeiro, sacramentos, batismo e ceia, que é dado para a igreja, no coletivo. Porque eu não posso ficar lá sempre me auto-ceiando. Eu vou me batizar, eu vou me auto-ensinar. Não, mas Deus já fez o seu corpo ao todo para mostrar para nós assim, seu individualista, você precisa do seu irmão do lado, tá? Glória a Deus. Entenda isso. É que nem eu sou um pouco agitado, um pouco só. Quem me conhece sabe. O pastor Bruno lá já é mais calmo. Se eu vou fazer uma coisa, eu sou um arrastão para fazer aquilo. Movimento. O pastor Bruno é mais detalhista. Ele fica ali. Entende como um precisa do outro? Entenda como um precisa do outro. Está aqui o Cleiton, cantando. Amado, se eu sentar aqui para cantar, você larga embora aqui, você sai fora. Porque eu não sirvo para isso. Eu canto, claro, eu canto para Jesus, mas se eu fizer isso aqui, dá ruim. Você entende como um precisa do outro? Você entende como Deus nos criou? O que eu quero te dizer? Que nós precisamos de pessoas. O Senhor quer resgatar a essência da comunhão, do relacionamento. Porque hoje esse é um lugar que está sendo alvejado na vida das pessoas. Porque quanto mais isolado você ficar,
mais depressivo você se torna. Quanto menos você confiar nas pessoas, menos oportunidade você tem de crescimento. Entenda isso. Porque tem oportunidades que Deus vai abrir somente através de pessoas, de relacionamentos corretos. Comunhão é um conceito que vai além de uma simples fraternidade, envolvendo também a comunhão com Deus. Amados, o reflexo público que nós temos diante das pessoas revela o nível de comunhão que eu tenho com Deus. Sabia disso? Porque 1 João fala assim: oi, se você não ama o seu irmão que você vê, o que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? Como? Deixa eu te dizer uma coisa. A diferença das pessoas lapida o caráter de Cristo em nós. Entenda isso. Na ceia do Senhor, por exemplo, os cristãos eles celebram a comunhão com Cristo entre si, reforçando os laços de amor e de fraternidade. O que Paulo exorta aos coríntios? Ei, vocês estão comendo tudo, estão se embriagando aí na ceia e não estão esperando seus irmãos. Vocês estão fazendo distinção social. Os ricos estavam fazendo distinção social em relação aos mais pobres. Isso é a igreja de Corinto. Isso estava acontecendo. Mas era uma igreja que não faltava dons, não faltava habilidade, não faltava poder de Deus, mas estava faltando comunhão. Jesus, quando ele está dando instruções aos seus discípulos, ele diz assim: eu oro para que vocês sejam um, para que o mundo creia que o Pai os enviou. Sem o fundamento da comunhão, o mundo não crê verdadeiramente que Deus enviou a igreja. De acordo com a Bíblia, a comunhão é essencial para a edificação da igreja e o fortalecimento da fé em Jesus. Dentro de um âmbito de comunhão, quando a pessoa diz assim: irmão, ora comigo que hoje eu estou fraco na fé. É que o problema das pessoas é que elas têm vergonha de dizer que muitas vezes elas estão fracas na fé. A palavra vai dizer: quando eu estou fraco, é que eu estou o quê? Forte. Quando eu digo, quando eu compartilho, irmão, ora por mim, hoje eu não estou bem. Eu não estou bem. Saiba andar nesse lugar. Nem sempre nós vamos levantar, estufar o peitinho e dizer assim: ó, eu sou 100%. Não, mas tem dia que a coisa vai estar ruim mesmo. Por isso que é importante você congregar, você ter parceiros de oração, pessoas que você liga e diz assim: ó, ora comigo aqui, ó. Ora comigo. Pessoas às vezes que vão fazer campanhas de oração com você. Eu muitas vezes, quando as pessoas estão em algumas batalhas assim difíceis, eu gosto de fazer campanhas de oração com as pessoas. Vamos estar orando junto. Ô pastor, eu não sei orar direito. Não, cara, ora do teu jeito aí, vamos orar junto. Porque a gente vai orando e vai destravando, as coisas vão vindo, vão se fortalecendo. Porque quem está forte, você para do lado de quem está forte, amado, ele vai te puxar, ele vai te trazer. Mas agora, se você só parar do lado de gente ruim, gente deprimida, mas você vai para baixo. Se coloque. Está fraco na fé? Chegue perto do corpo. Deixe o sangue
Deixa a vida do corpo, deixa o calor do corpo te aquecer. Deixa o calor do corpo te aquecer. O que o Senhor está ministrando no teu coração essa noite? Você está notando o que o Senhor está te ministrando? O que você vai sair daqui hoje parando assim, ei, eu preciso analisar isso na minha vida. Talvez eu preciso começar a chamar meus filhos. Talvez eu preciso pedir perdão por algumas coisas. Talvez alguns filhos aqui vão chamar os pais e vão dizer, pai, eu estou distante. Eu estou só no celular, eu estou só dentro do quarto. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor me lembrou algo tremendo aqui. Por que nós estamos vendo uma geração que só quer ficar no celular quando muitas vezes uma outra geração está na mesa? Por quê? Porque talvez nós estamos falhando na conexão. Na conexão. A geração anterior é responsável de conectar a geração que está vindo. Entenda isso. Antigamente tinha uma pesquisa no Rio Grande do Sul que tinha um número de divórcios mais baixo no Rio Grande do Sul do que em muitos lugares. Por quê? Porque as pessoas sentavam para tomar chimarrão junto, então elas conversavam, elas tinham comunhão. Hoje as coisas estão aceleradas, nós temos que cuidar. Eu e minha esposa, nós estamos cuidando para que muitas coisas, nós temos uma vida acelerada, meu Deus, mas a gente está batalhando, lutando para desacelerar algumas coisas. Eu disse para ela amanhã, amor, vamos sair amanhã com você, vamos. Eu já tinha ali, uns 4 compromissos para segunda-feira, só não. Amanhã eu estou offline com minha esposa. Porque a gente precisa parar. Casais, pegue seus filhos, você que tem filhos pequenos, dá uma parada, vê alguém de confiança, alguém de amor. Pare aí a cada 15 dias, um mês, saem só vocês dois juntos. Mas não saiam só para se acusar. O seu filho de Balaão, não é isso. Não é chegar lá e querer acusar tudo. Primeiro, comece a se contemplar. Comece a se contemplar. Depois você tem que falar algumas coisas importantes. Fale calmamente, sem briga. Em amor. Nada que é por ofensa, que é por grito, vai dar certo. Não funciona. Não funciona. A natureza da comunhão, no grego original, a palavra usada para a comunhão é koinonia. Ela vai muito mais além de um simples convívio social. O significado envolve a participação mútua, o compartilhamento, a parceria. O fundamento não era baseado em interesse comum, hobbies ou classes sociais, mas na vida compartilhada em Cristo. Guarda essa aí, grava essa aí, porque tem gente que só quer congregar por network. Isso é antibíblico. Eu só vou lá para fazer parceria de negócio. Eu vou lá para arrumar agenda. Isso aí vai ficar gravado na internet. Larga isso aí mesmo, porque isso aí vai contra o fundamento bíblico. Aí tem um monte de igreja que só quer fazer igreja para rico. Vão se converter, por quê? Porque a igreja de Jesus, ela une todas as classes sociais. Aleluia. Ela une até o analfabeto com o mais doutorado possível. Entenda isso. Não estou anulando que é importante ter conexões.
Não estou dizendo isso que não é importante ter. Tem coisas que nós precisamos ter conexões corretas, e nós temos também aqui. Mas eu estou dizendo da motivação, da intenção da pessoa de querer. É que nem uma pessoa se aproximar por você somente por interesse daquilo que você pode dar. Porque no momento que você não oferece aquilo que ela não pode te dar, acabou a comunhão. É sobre isso que eu estou falando. Os elementos da perseverança, o texto diz que eles perseveravam. A comunhão não era um evento esporádico, mas um estilo de vida sustentável. Sabe o que é perseverança? Perseverança é a palavra upomeno, que no grego, que significa manter-se firme, corajosamente, mediante qualquer batalha e qualquer conflito. Uma pessoa madura, ela é perseverante no casamento, ela é perseverante no trabalho, ela é perseverante na comunhão da igreja, ela é perseverante, aquilo já está sobre ela tem maturidade para aquilo. Agora, imaturidade, meninice, qualquer coisa, estou saindo, não vou fazer isso, aquilo, isso é infantilidade, meninice. E nós, entenda, hoje tem muito adulto com uma mente de criança. Não, amados, uma pessoa perseverante é uma pessoa que se mantém-se firme. Por que casamentos vão acabando? Por que pessoas trocam de igreja toda hora? Por que pessoas hoje trocam de serviço toda hora? Porque elas não sabem mais ter comunhão, elas não sabem mais criar raízes. E entenda, grandes frutos, grandes promessas, grandes conquistas, você precisa saber ter comunhão. Você precisa saber se relacionar, porque senão você não acessa grandes conquistas. Entenda isso. Eles perseveravam no ensino, doutrina, a mente da comunidade era moldada pela verdade bíblica. Relacionamento, comunhão, o coração da comunidade era o cuidado mútuo. Eu sempre digo, se você sentiu falta de alguém que você tem amizade, falta de alguém que congrega com você, ou alguém que trabalhou com você, saiba mandar uma mensagem às vezes. Pergunta como você está. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, que nós temos uma amizade de 28 anos. E ele falou, não, passei aqui para te dar um oi. Porque às vezes quando ele soube, eu mando uma mensagem para ele. Quando eu dou uma subida, ele manda uma mensagem para mim. Isso é bênção. Ele foi um amigo que eu cultivei, que é bênção. Lembra, você tem amigos de longa data? Como estão os seus relacionamentos? Quais que tem sido a durabilidade dos seus relacionamentos ao todo? Como tem sido? É sobre isso que Deus está falando hoje. O partir do pão refere-se tanto às refeições comuns quanto à ceia do Senhor. E as orações significa a dependência de Deus conectada com todos os membros. Você entende o que é Atos 2,42? Características práticas da comunhão em Atos. Se olharmos para os versículos seguintes, do 43 ao 47, vemos como essa comunhão se manifestava na prática. Ei, amados, a vida de um cristão, ela tem que ser uma vida prática. Tem muita gente que às vezes te fala de Gênesis e Apocalipse.
mas às vezes tem dificuldade de ser um testemunho até num versículo da Bíblia. Tem gente que sabe olhar e ver o que está errado em todo mundo, mas ele não consegue olhar errado o que está dentro de si. O que pode dificultar a comunhão? O que pode te tornar uma pessoa de ter dificuldade de comunhão, relacionamento? Dureza de coração, orgulho, orfandade. Porque a orfandade, eu ainda quero ministrar aqui profundo sobre a orfandade. A orfandade, ela me leva ao isolamento, ou ela me leva ao lugar de, por exemplo, querer xingar todo mundo, querer achar que todo mundo tem um defeito, que tudo tem um defeito. Isso é órfão. Porque ele tenta achar algo que justifica aquilo que está dentro de si. É impossível viver uma vida na fé genuína sem viver uma vida de comunhão genuína. Uma pessoa convertida verdadeiramente, ele se relaciona com as pessoas. Características: unidade, estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Generosidade, vendiam suas propriedades para ajudar os necessitados, nenhum passava falta. Ter comunhão é saber olhar para o lado e saber se o irmão também tem falta de alguma coisa. Saber se tem falta de alguma coisa. Uma vez eu lidei com uma pessoa, sempre quando eu precisava algo para uma pessoa, ele me pediu: "Ô pastor, tu tem isso aqui?" Sempre ajudei, não? Quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum com isso. Aí eu perguntei para a pessoa: "Irmão, quando é que você vai vir na igreja aí também? Ou quando é que você também vai tirar do seu bolso para ajudar alguém?" Eu perdi um amigo. Então, tipo assim, para pedir sempre tinha uma conexão, mas no momento quando aquilo passou para ser algo junto, não tinha. A igreja, ela não é uma assistência social. Ela é um lugar de justiça, de ajudar a pessoa a sair de uma condição que ela está, para se tornar uma pessoa produtiva. Amém. Próspera, fértil, produtiva, uma pessoa que vai prosperar na vida. Entenda, assistencialismo a vida toda só vai provocar uma mentalidade de pobreza. Quando nós nos convertermos verdadeiramente, Deus nos torna inteligentes, produtivos, com ideias criativas. Para quê? Para prosperar na terra, para ter para a nossa vida, para ter para a nossa família e ainda para ajudar o próximo. É isso que ele faz. Eles tinham alegria, comiam com alegria e singeleza de coração. O testemunho, a união deles gerava simpatia no povo e crescimento na igreja, na comunidade. A ideia de Deus sobre a igreja não é uma ideia somente de um templo de 4 paredes. Não, a ideia de Deus é comunidade. Comunidade, ela trabalha junto para o crescimento, a prosperidade e o avanço daquele local. A tua família é uma comunidade. Vocês trabalham junto, desenvolvem junto, crescem junto. Para quê? Para o crescimento da família. Não muda. A direção não muda. Um homem que se diz cristão e só trabalha para si mesmo, não trabalha para construir um legado na sua família, ele não se converteu. Uma mulher que também anda nesse lugar, que não trabalha para o crescimento, o desenvolvimento da família, ela ainda não entendeu o que é família. Por isso que dentro de uma família não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro, é a construção de um legado junto. Agora, quando uma das partes também não sabe lidar,
e não quer ceder, aí muitas vezes a pessoa se fecha. Porque como é que ela vai deixar algo na mão de alguém que não tem responsabilidade nenhuma? Crie maturidade. Se você estudar, às vezes, o impacto de famílias que trabalham para ser geracional, elas são fortes. Por quê? Porque elas não pensaram só no seu tempo. Elas foram construindo uma conexão de pais e filhos para manter o legado. E isso foi roubado das famílias. Por que isso é relevante nos dias de hoje? Deixa eu te perguntar. Por que a comunhão é relevante? Por que ela é relevante? Por que ela é relevante, pessoal? Porque a comunhão ela gera cura também. Ela gera perdão. Ela gera alinhamento. Pode notar uma pessoa que às vezes vai se afastando de uma comunhão. Gente, ela vai morrendo aos poucos. Às vezes quando o marido se afasta da esposa, ou a esposa se afasta do marido, aquilo vai morrendo. Aquilo vai se tornando frio. Assim também a pessoa dentro do corpo de Cristo. Porque nós somos um corpo, cada corpo tem o seu membro. Tira o dedo fora do teu corpo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Apodrecer. Porque ele precisa estar conectado, porque ele precisa ter o sangue fluindo. A gente sem comunhão com Deus, sem comunhão com as pessoas. Pastor, eu estou em dificuldade de ter comunhão com as pessoas. Se aprofunde na sua comunhão com Deus, que você resolve o seu problema com as pessoas. É simples. Porque é impossível você ter um encontro com Cristo e não conseguir transbordar isso sobre as pessoas. É impossível isso. Em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, mais isolado emocionalmente, o modelo de Atos 2:42 nos desafia a resgatar a profundidade dessa essência. Desse lugar. Talvez você lá atrás, alguém te machucou. Você vê que às vezes tem pessoas que dizem assim, não, mas eu não quero casar na vida. Porque às vezes lá atrás alguém machucou ela no relacionamento. Aí ela se bloqueou, ela não quer mais ter comunhão, ela não quer mais ter intimidade, ela não quer mais se abrir, porque criou uma fortaleza na mente. Que toda vez que às vezes ela vai se aproximar, às vezes aquele pensamento já vem, não, mas e se fizerem comigo de novo? Você entende como as coisas no meio do caminho vão tirando nós da essência que Deus nos criou para ser. Primeiro ponto, contra o individualismo. A fé cristã não foi feita para ser vivida isolada. Eu sei que tem pessoas que hoje, porque eu sou desigrejado, não vou na igreja, eu tenho minha fé com Jesus, mas amados, Deus não criou a sua igreja para viver isso. Eu sei que tem pastores perturbados, que tem irmãos que são perturbados mesmo, que são filhos de Satanás enviados ali no meio, mas eu vou te dizendo assim, amados, Deus nos dá discernimento para discernir. E isso nos faz crescer. Se nós queremos justificar o nosso pensamento, não, mas eu não vou lá, porque lá pode ter isso, alguém, mas e Jesus e Judas? E aí? Por isso que a Bíblia diz, andai como Jesus andou, porque Jesus ele nos moia mais. Quando a gente querer levantar o peitinho para ter uma justificativa, ele está dizendo assim, ei,
chamei Judas de amigo até lá os 45 do segundo tempo. E aí? Quando eu estava lá na cruz, morrendo por você, eu estava olhando para os de baixo, ainda dizendo assim: Senhor, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse era Jesus. Quem somos nós? Eu sei que alguns relacionamentos, amados, a gente vai perdoar, mas não vai ter convivência, porque sabe que a pessoa, ela tem um lugar de destruição na vida dela, que ela não se arrependeu. Eu sei disso. Mas isso, aquele erro da pessoa não me pode amoldar o meu caráter, tirar o caráter de Cristo. Vulnerabilidade, comunhão exige abrir a vida. Por isso que tem muita gente aí, amados. Compartilhar fardos e celebrar vitórias alheias. Amados, não é com todo mundo que eu faço isso. Não é. Isso aqui não é algo que você vai fazer com todo mundo. Mas pelo amor de Deus, se você não tiver pessoas que você possa fazer isso, talvez você precisa reaver a sua vida de fé. Você tem pessoas que você pode compartilhar o seu coração. Você tem pessoas que você pode compartilhar os seus fardos. Você tem pessoas que celebram vitórias com você. Como está os seus relacionamentos? De novo a pergunta do Espírito. Propósito, o objetivo da comunhão é glorificar a Deus e fortalecer o corpo de Cristo para a missão. Uau! Reflexão, a verdadeira comunhão é o laboratório onde colocamos em prática o amor que aprendemos na doutrina. Por isso que eu digo, doutrina, ela te ensina, mas a comunhão te leva para a praticidade. Você pode estudar tudo sobre casamento, mas é a vida diária que te ensina sobre casamento. E ela prova os fundamentos que você aprende. Claro, é importante estudar, é importante aprender, é importante crescer, se desenvolver. Deixa eu te perguntar uma coisa. Faz quanto tempo que você não investe em conhecimento dentro do teu casamento? Ou um curso? Ei, quanto tempo? Volto a dizer, Deus está te chamando para um lugar. Eu falei que Jesus ia te chamar essa noite. Eu falei. Não interessa o nível de conhecimento e entendimento que nós temos. Volte e meia, a gente sempre tem que dar uma sentadinha lá na frente do médico para ver como é que está a nossa saúde, não é? Assim é a nossa vida com Jesus. Às vezes nós precisamos sentar na frente de pessoas, aptas, testemunhos, para nos ajudar a chegar no lugar. Para sair de um lugar aqui, para chegar num outro lugar. Mas o quanto você está disponível para isso? 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam sobre todos nós. Amém? Eu gostaria de chamar as pessoas que vão dar entrada na comunhão da igreja hoje conosco. E os diáconos já preparam a ceia. Sobre a ceia, amados, quem pode tomar? Você entende que Jesus morreu por você na cruz do Calvário? Você entende? Ah, pastor, eu estou fora do corpo, eu estou fora da comunhão do corpo. Talvez seja uma noite que Deus está te chamando para a comunhão novamente.
Deus está te chamando para esse lugar. Deus está te dizendo assim, ó, não é mais tempo de ficar longe. Pode? Pode. Não é mais tempo. Pastor, eu estava num pecado terrível durante anos, mas hoje eu senti no meu coração um arrependimento profundo. Arrependimento profundo desse pecado. E eu peço perdão para o Senhor. O Senhor está te dizendo, venha para a mesa, mano. Para a mesa que você serve. Porque eu quero te fortalecer. Esses são os irmãos que estão dando entradas na comunidade de fé. Aqui a gente tem costume, amados, de todos aqueles que deram entrada, a gente vem diante do altar, porque a Bíblia diz assim, ó, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Por isso que quando uma pessoa sai da igreja, eu também digo, irmão, vem aqui, vamos fazer a despedida, porque tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Ponto. Às vezes as pessoas ficam com vergonha. Eu digo, irmão, vem cá, cara. A mesma alegria que eu te recebi, se tu quiser sair, eu vou abençoar a tua vida, não tem problema. Eu não vou sair espraguejando da sua vida, não. As pessoas já surpreenderam muito aqui. A pessoa às vezes entra fisicamente, quer sair por WhatsApp. Não, amado. Não é esse o lugar. Saiba ter relação. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida, Senhor, dos irmãos. Nós ligamos na terra com os céus, Pai. Que eles venham para crescer, que eles venham para fluir no rio do Espírito, que eles venham, Senhor, para se desenvolver no seu chamado, naquilo que eles foram criados para ser e fazer. Que eles sejam curados naquilo que eles precisam ser curados. Que eles sejam agentes de cura em muitas áreas que eles foram curados e vão ajudar a curar outras pessoas. Que eles sejam um canal de Deus nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que eles sejam um canal da glória de Deus, Senhor. Nós, como igreja comum, nós abençoamos a vida deles, a casa deles, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. Aqueles que sentirem de ceiar conosco, fique à vontade. Mas pastor, eu congrego em outro lugar. Amados, a placa, ela não tem que trazer divisão para o corpo de Cristo. Lá na eternidade nós não teremos comando, nós não teremos Cristo vive, Assembleia Quadrangular. Lá não será a igreja de Jesus. Então, se você faz parte da comunhão da igreja, do corpo de Cristo, você pode ser aqui, Senhor. Amém? 1 Coríntios 11, 23. Mas antes de nós tomarmos a ceia, o pessoal está servindo, fique à vontade. Eu quero que você se analise aí. Se você se sente que você está dividido com a tua esposa, com teus filhos, peça perdão, professor. E diga assim, eu te peço perdão, mas eu vou sentar contigo essa semana. Eu quero ter uma conversa mais profunda contigo. Se você é esse lugar que Deus quer te levar. Se você entende que você tem que liberar perdão para outra pessoa lá fora, amados, você libere perdão para ela aqui dentro, mas na semana você chama ela, mas não deixe de fazer parte do sacrifício, do pão que significa o sacrifício de Jesus, do pão que significa o corpo de Jesus. Olhe para esse pão. Esse pão significa que Jesus foi triturado, esmiuçado na cruz do Calvário para te perdoar, para te salvar, para te curar. A todos nós que estamos aqui, que nós possamos viver uma vida
que faça valer a pena o sacrifício do Cordeiro. É esse o lugar. Talvez você viu os irmãos hoje dando entrada. Eu te digo uma coisa, Deus está te chamando para se conectar com a igreja de Jesus. Você que não congrega, seja aqui que você quer nos procurar, seja outro lugar, mas faça parte de um lugar, faça parte de uma família de fé. Não fique isolado nesse mundo, não se isole. Deus não morreu na cruz para você ficar isolado. Deus morreu na cruz para você ficar conectado. Sabe esse cálice? Ele representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele representa uma aliança, um pacto. A aliança significa um pacto. Que pacto é esse? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a eternidade nos une em Cristo Jesus. Você e sua esposa estão unidos por um pacto de sangue. E o Senhor está dizendo: perseverem, cresçam juntos, se desenvolvam juntos. O Senhor quer trazer um tempo novo sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família. Não deixe ir, não deixe nada te tirar fora disso. Não deixe nenhuma frustração, nenhuma dor, não deixe o comodismo, não deixe a preguiça te tirar desse lugar que Deus tem. Não deixe a orfandade, não deixe o orgulho, o individualismo, o egocentrismo. Não deixe. Não deixa isso te tirar. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Você se autoanalisou? Você tem problema com alguém que está aqui dentro? É uma noite de cura, é uma noite de perdão. Prepare uma mesa para sua família essa semana. Prepare uma mesa, prepare uma comunhão. Desligue tudo. Diga assim: eu vou estar offline, porque eu tenho que ter um tempo. Chame teus filhos para perto. Diga que você a ama, que você os ama. Eu sinto no espírito que alguns pais aí vão ter que ligar para os seus filhos e dizer assim: ó, eu te amo, cara. Eu estou com saudade de você. Você está esperando algo que você tem que tomar o passo para fazer. E Deus te trouxe hoje para você ouvir isso. Deus te trouxe hoje para você ouvir isso. Não tenha medo de dizer eu te amo. Não tenha medo de dizer eu errei. Não tenha medo de dizer assim: ei, eu não te dei muito abraço, eu não disse eu te amo, mas a partir de hoje eu quero te abraçar mais. Eu quero te dizer ainda mais que eu te amo e você é importante para mim. O Senhor está dando um destino aqui essa noite. E leve a sério isso que Deus está apontando. Se você levar a sério, se prepare para um novo tempo. Se prepare para desfrutar de grandes alegrias. Se prepare para desfrutar de uma nova fase na sua vida. Pai, nós consagramos esse pão em nome de Jesus. E nós comemos com ações de graça.
graça, exaltando o teu santo nome. Nós consagramos esse cálice e declaramos que nós temos um pacto, uma aliança contigo. E nós queremos perseverar unânimes, em comunhão, até que o Senhor venha, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Em nome de Jesus, coma desse pão e beba desse cálice. Contemple as pessoas que vão se batizar, já vão lá se organizando. As que vão ficar aqui, eu quero que você saia do seu lugar e você procure alguém que você não conhece. E se você tiver algo de Deus para liberar sobre essa pessoa, libere sobre a vida dela. As pessoas que são da igreja comum vão até pessoas que não congregam aqui, abrace elas, libere vida sobre elas. Pode fazer isso, amados. Vamos começar na prática agora. Aquilo que nós ouvimos na teoria agora, vamos para o campo prático, porque a vida na fé é isso, amados.